Oi gente, aqui é a Thay do canal Story Thay. E olha que lugar bonito que eu tô, gente. Que linha gostoso. Tô me preparando pra uma prova que eu vou fazer. Daqui a pouco eu vou dar uma revisada, né, nos estudos. E parei pra tomar um ar, né, pra respirar um pouquinho. Eu tô perto de uma escola infantil, então dá pra ouvir bem as vozes das crianças. Tem algumas crianças aqui do lado de fora. E eu trabalhei hoje mais cedo. Fiquei pensando em algumas questões sobre o ensino, sobre a aprendizagem, sobre inteligência artificial e sobre a minha profissão também. Em que momento eu comecei a me desgostar de algumas coisas, sabe? E eu amo a minha profissão, gente, assim. Tive vários períodos, principalmente no ano passado, em que eu não estava satisfeita. E eu acho que boa parte da minha insatisfação é falar com um público que não quer ouvir. E eu assisti ao vídeo, né, do Leandro Carnal, conversando com o Claude, né, com a inteligência artificial. Gente, 30 minutos assim que... Uau! É um baita de um choque. E eu queria comentar sobre isso, né? E aí teve uma coisa que ele falou, né, o Leandro Carnal, como professor você acaba sendo um palestrante, né? E depende muito do seu público, a forma como você vai falar, como você vai agir. Você nem sempre fala da mesma forma com todo mundo, né? Ai, gente, peraí que eu vou limpar meu óculos. Ai, pronto, deu uma limpadinha, melhorou. E assim, eu gosto quando eu tô numa sala em que os alunos podem não gostar da matéria que eu tô passando, mas eles fazem um esforço, então eles fazem a lição, eu fico ali explicando, tiro dúvidas. Inclusive ontem eu entrei numa sala nova e, nossa, assim, o pessoal super engajado, não todo mundo, mas no geral, as pessoas muito engajadas, assim, e fazendo pergunta e comentando de situações da própria vida ou da família ou de algo que viu e dizendo, sabe, abertamente: professora, repete de novo, eu não entendi, mas vai de novo, calma, eu tô entendendo. E esse jogo também, né, de tipo, faz um esforço, tenta falar com as suas palavras o que você acha que entendeu, que aí conforme você vai falando, né, você vai sintetizando, vai caindo um pouco mais a ficha, né? Vai entendendo melhor. E aí, em contrapartida, hoje eu tive aula com uma sala que pra mim é muito difícil explicar a matéria, porque geralmente não tem quase nenhum aluno me olhando. É uma competição, né? Porque sempre tem grupos falando ao mesmo tempo que eu, então eu fico ali, gente, silêncio, gente, vamos lá, tô falando. Acontece de você ter que chamar às vezes a atenção, às vezes foge ali um pouquinho do foco, mas às vezes eu tenho a sensação de que eu tô falando com a parede. Se eu olhar assim pra sala toda Ai, peraí, quando a criança passou por trás eu não queria filmar. Você falar com a sala inteira e não tem ninguém prestando atenção. Aí você finaliza a pergunta, alguém tem alguma dúvida? A aula não flui só comigo, eu preciso que o público vá ali junto, né? E aí pensando também no fato de que muitos dos trabalhos que eu tenho recebido ultimamente dos alunos, gente, um copia e cola, assim, que tem coisa que eu já não falo mais, gente. Eu também não tenho como chegar e falar, você usou IA. Mas às vezes é muito nítido, gente. E tem gente que até consegue disfarçar alguma coisa, mas tem respostas, gente. Você vê assim que não tem o menor entendimento nem da pergunta. Não entendeu o que foi perguntado. Pra terem noção, teve uma pergunta, né?
com consulta no caderno, mas tem muita gente que não escreve, né? Não presta atenção em nada, não sei o que faz. E mesmo às vezes usando o celular escondido para buscar a resposta, não consegue buscar, eu não sei o que acontece. Tinha uma pergunta que ela tinha a opção A, B e C para você responder. A pessoa marcou um X em uma das opções. Eu fiquei, gente, mas isso aqui não é múltipla escolha. No enunciado tá falando. Teve uma outra que no enunciado era um estudo de caso, né? Falava assim. 3 linhas, gente, o estudo de caso. Ah, porque não sei o que, o estoque está desorganizado. Qual que é o maior problema ali, não sei o que. É só escrever, o estoque está desorganizado, né? E aí teve gente com umas respostas nada a ver, dizendo de produto que sumiu. E eu assim, gente, de onde a pessoa pegou isso? E eu tô dizendo tudo isso porque fazia muito tempo que eu não vi um podcast que me chamava tanta atenção. Uma discussão que eleva muito nível, gente. E é triste dizer isso, mas foi mais interessante um ser humano conversando com uma máquina, né, um IA, do que muito podcast, vídeo que tem por aí, que são 2 seres humanos conversando. Aliás, como professora, tem muitas conversas que às vezes, sem querer, você acaba ouvindo. E você fica, caraca, mano, estão horas e horas discutindo nada pra lugar nenhum. E é fascinante também esse debate, né, do Leandro Carnal, uma coisa que eles disseram, né, o Leandro Carnal falou, a questão da própria leitura, da criação de obras, né, que talvez a gente não tenha mais. Se a IA se responsabilizaria por isso, né, a IA fala, cara, eu sou consequência, eu sou um resultado do ser humano. Se eu tenho falhas, se eu tenho erros, se eu tenho preconceitos, é porque eu pego o que o ser humano fez. Eu sou um retrato disso. E meio que assim, tipo, mas não cria uma obra grande. Mas aí ele fala assim, e que leitor quer ler, né, a obra grande? A culpa é do leitor. O leitor que não aguenta ler 3 linhas. Né, a gente falando assim, muita gente não lê um livro, cara. Perguntar qual foi a última vez que tu leu um livro inteiro. Não sabe dizer. Não tem paciência. Não tem paciência pra estudar, pra prestar atenção, não consegue ver um vídeo longo, não consegue ouvir uma palestra. É tudo rápido, intenso, superficial, não tem nada aprofundado, sabe? É uma coisa tão vazia. E ao mesmo tempo, né, o quanto que o capitalismo faz isso com a gente. Aí vai falar do capitalismo, eu vou falar do capitalismo, gente. Eu tenho muito aluno que tá dormindo na carteira e eu acho uma pena, porque ainda mais menor de idade, sabe? Nem terminou a educação básica. Esse é o momento que a pessoa tem pra ela aprender, pra ela conhecer o mundo, pra desenvolver, sabe? Um mínimo de memória, raciocínio lógico, consciência ética, senso crítico. E sai dali sem mal saber ler e escrever direito. E tá cansado, tá exausto, pode por vários motivos. Às vezes pelo vício no celular, nas redes sociais, né? Aí dorme muito tarde. A tela, o excesso de tela, de vídeo rápido, o algoritmo das redes sociais, cada vez mais deixando os jovens com ansiedade, depressivos, fobia social. Mas tem aqueles também que precisam trabalhar, né? Aqueles que trabalham, alguns para poder ter seu próprio dinheiro, que é comprar umas coisinhas e tudo mais, e outros porque precisa ajudar em casa, né? E eu acho muito triste, gente, muito triste mesmo. Porque é um momento que você poderia estar ali aprendendo, estudando, desenvolvendo, você não tá. Você tá ali para ganhar uma presença, mas é uma presença que ela não existe. Você tá ali fisicamente, mas
você estando ali ou não mudou nada. Mudou assim, né? Você vai ter a frequência para depois dizer, fiz o curso técnico, fiz ali um negócio, no caso, né? Fiz tem um diploma de ensino superior, que é um papel que ele te ajuda, né? A gente pensando nessa precarização de emprego, gente querendo pagar 2.500 para quem tem ensino superior, sabe? Gente, assim, podre, uns salários assim imundos, de gente que lucra na casa dos milhões muitas vezes, querendo pagar essa miséria pro trabalhador. E é triste, gente, é muito triste. Porque para muitas pessoas não é uma escolha, não é uma opção. Você precisa trabalhar. E aí você tá exausto. Mas você precisa pegar aquele diploma. Então você vai fazer o que der para pegar aquele diploma. Você vai tentar ter o mínimo de frequência, vai tentar entregar os trabalhos que der, mesmo que passe raspando, copie do ChatGPT, faz qualquer bosta ali, entrega. De 0 a 6, se aprender 20, 30% tá bom. Para conseguir um empregozinho melhor, ter um certificado para conseguir um empregozinho melhor e ir sobrevivendo. É uma sobrevivência, gente. Eu lembro de conversar com um estudante, hoje ele tá no mestrado lá na USP, né? Mas já se formou tem alguns anos, foi pro mundo corporativo, fez carreira, né? Mas ele chegou a um ponto que ele falou assim, cara, eu nunca tive tempo para estudar de verdade. Quando eu fiz a minha graduação, eu não tava ali com o objetivo de realmente aprender as coisas. Eu tava ali porque eu precisava de um emprego melhor. Legal conhecer uma coisa nova, uma coisa ali e tal, mas eu não tinha saco, não tinha paciência, não tinha tempo. Chegava atrasado e já saía correndo para poder voltar em casa, ter o mínimo de descanso possível para chegar no dia seguinte e trabalhar de novo. E aí ele contou, né? Agora eu tô no mestrado porque eu quero estudar. Porque eu quero aprender e eu quero desenvolver alguma coisa, eu quero fazer pesquisa, quero participar de extensão, de monitoria, né? E, gente, é um privilégio que muitos não têm, tá? Muitos não têm. Na minha graduação, por exemplo, é óbvio, assim, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de aprender, mas eu tive sim os meus momentos em que eu faltava na faculdade, seja por questão de trabalho ou porque eu tava exausta. Uma rotina em que você acorda 5 da manhã para chegar em casa 11 da noite, até você comer, tomar um banho, desligar a mente, já é meia-noite. Gente, isso é cansativo pra caramba, cara, pra caramba. Mas eu fui lá, me esforcei, fiz iniciação científica, sabe? Mas eu não aproveitei a graduação como eu gostaria de ter aproveitado, sabe? Não fiz extensão, não era obrigatório, né? E eu sei que muita gente reclama de extensão, mas, cara, é a oportunidade de você aplicar o teu conhecimento de alguma forma para a comunidade. E mesmo que a comunidade não esteja interessada, geralmente muita gente não tá, né? Mas é uma forma de você desenvolver, sabe? E mesmo que seja uma pessoa só que você atinja, mas você vai atingir. E participar de pesquisa, entender o que é uma pesquisa científica, ler um artigo científico, sabe? E não ficar só em discussão rasa do Twitter. Porque eu vi, me falaram, tudo um argumento tão raso, sabe? Mas a gente não tem esse tempo, cara. Não tem. Muitos de nós a gente não tem. E é triste, é muito triste. É muito triste, gente. E aí a gente fica com esse medo, né? Tem esse receio. Pô, inteligência artificial tem um monte de empresa mandando milhares embora falando que é inteligência artificial. E eu não acho que a gente tem que parar de usar. Ela é uma ferramenta interessante. É só que essa terceirização do pensamento, sabe? Você está deixando de pensar. Você não está usando essa IA como um assistente. Você está usando ela para fazer por você. Uma coisa também, né? Vou usar para me ajudar a estudar, vou subir um PDF ali, vou pedir um resumo, vou trocar uma conversa, vou vendo. É uma coisa, gente, sabe? O que a gente tá falando é de alguém que realmente, assim, nem sabe o que tá fazendo. Pega a atividade ali que o professor
pediu, manda no chat, copia, envia. Não sabe, se perguntar, não sabe o que tem ali. E esse é o tipo de profissional que a gente vai formando. Um profissional raso, que não sabe fazer as coisas, não tem domínio. Mas também, gente, se o salário é mínimo, o esforço é mínimo, né? Num sentido de que, assim... Porra, mano, tu se esforçar, trabalhar o mês inteiro pra ganhar R$2.000, e olhe lá, que tem quem ganhe menos. Gente, é aluguel, água, luz, internet, né? Remédio. É muita conta, é muita conta pra pagar. Sei, gente, é muito triste. E volto a repetir. Um debate com inteligência artificial e um ser humano foi muito mais profundo e interessante do que diversos debates e discussões que a gente tem nas redes sociais entre dois seres humanos. Às vezes mais. Eu não tô dizendo que a gente tem que sempre falar de coisas sérias e eruditas, não sei o quê. Não, a gente pode brincar, a gente pode zoar, falar de coisas banais e superficiais. Mas que não dá pra ser só isso, e não dá pra gente tratar de pautas sérias com esse estilo, sabe? De argumentação. Que não tem argumento sólido. Mas é isso, gente. Agora eu vou me preparar. Tem uma prova pra fazer, né? É isso aí. Até o próximo vídeo.